Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 11. A partir do verso 12 vai ser a nossa leitura. Enquanto você procura, eu queria te fazer uma pergunta, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Quantos estão aqui? Quantos vieram, né? Quantos estão aqui hoje? Amém? Por que essa pergunta faz sentido? Por mais que não pareça fazer sentido, porque eu estou te vendo aí, né? Eu acabei de colocar meu óculos, agora estou te vendo mais, né? Que eu estou com quarentite, irmão. Depois dos 40 a gente pega quarentite, né? O braço não fica mais comprido para a gente ver as coisas, então a gente precisa de um óculos para poder enxergar. E eu estou vendo vocês estão aí, mas por que a pergunta faz sentido? Porque existe a possibilidade de você ter vindo aqui, tomado um banho, se perfumado, escolhido a sua roupa, se programado, ter chego aqui e não estar aqui. Essa possibilidade existe, né? Tem uma historinha de uma mulher que ela ia para a igreja, e aí ela entrava, ajoelhava, orava, se sentava ali um pouco antes do culto começar, e logo vinha uma ansiedade no coração, uma inquietação, e aquela inquietação crescia dizendo assim: você deixou o ferro ligado, você esqueceu o ferro de passar roupa ligado. E ela ficava: meu Deus, será que eu esqueci? E se pegar fogo na casa? E se acontecer alguma coisa? Aí ela, inquieta, ia embora, corria, chegava em casa, estava desligado o ferro. E isso era comum para ela, acontecia de maneira corriqueira. Aí teve um dia que ela entrou, ajoelhou, orou, fez tudo igual, sentou-se e disse: hoje eu vou ficar no culto e vou prestar atenção em tudo. E logo veio aquela inquietação de novo, ansiedade de só você esqueceu o ferro ligado. Ela abriu a bolsa e disse: hoje eu trouxe o ferro para a igreja, está aqui. Vai assistir o culto junto comigo, né? Essa história quer dizer o quê? Se os seus problemas não estiverem aqui dentro com você, você não está aqui. Se os seus problemas ficaram lá fora, você está com a cabeça lá, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, nos problemas. Então, traga os seus problemas para cá agora, todos eles, mas não põe na mão do pastor Valdinei, que ele já tem os dele, né? Põe na mão de Cristo. Traga e diga: Jesus, é teu, essa semana está corrida, mas é tudo teu. Aí eu tenho certeza que você está aqui, aí você terá certeza que está presente, né? Não adianta a gente ficar meio a meio, amém? Então vamos ler o texto, agora que estamos todos aqui, ou já estávamos? Marcos 11, verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso, e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso, e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Até aqui. Irmãos, embora aqui no Evangelho de Marcos,
essa narrativa pareça estar dividida em 3 partes, né? A gente percebe que é um dia, uma tarde e depois a outra manhã do outro dia. Por mais que pareça que ela está dividida nessas 3 partes, nós temos que entendê-la como uma narrativa só. A gente tem que entender ela como uma história completa, uma história só. Com referência à figueira, a primeira parte acontece na manhã de um dia, como eu disse. E a segunda manhã do dia seguinte. Então, é uma manhã de um dia e o outro dia pela manhã. E, cronologicamente, entre ambas, tem o episódio da purificação do templo. É assim que se desenvolve essa narrativa. Então, para a gente compreender essa passagem, a gente não pode perder de vista para o que ela aponta. O que a passagem da figueira que seca e da purificação do templo quer dizer? O objetivo dessas 2 histórias, que estão juntas, é revelar tanto a condenação da figueira, sem frutos, quanto a purificação do templo, é considerar que foram atos simbólicos, que estavam ilustrando, apontando para a triste condição espiritual, tanto dos líderes quanto da nação de Israel. Esses 2 episódios apontam para isso. Estão apontando para a condição espiritual de Israel como um todo, do culto, do templo e do povo, tudo. Então, é para entender, o que Jesus está querendo dizer aqui, é para entender que, a despeito de muitos privilégios e oportunidades que Israel teve, eles estavam externamente sem frutos. Isso está representado na figueira. Externamente não tinham nada para oferecer. E estavam internamente corrompidos. Isso se vê no templo, dentro do pátio, para dentro do templo. Por dentro corrompidos e por fora sem nada para oferecer. Então toda a divisão principal, que vai lá do verso 1, e especialmente aqui a partir do 11, o 12 que nós lemos, o movimento do templo, dos seus responsáveis estão sempre no centro das ações. Jesus está apontando para isso. E a gente percebe que nessa analogia da figueira, que por um lado havia folhagem, carregava folhas, ou seja, uma imagem convidativa, com base na grandiosidade, né? Que era a arquitetura do templo. A gente percebe que por fora tudo é belo. Né? O templo, Jerusalém com aquele templo bonito, a figueira com folhas, mostrando alguma coisa. Mas por dentro tudo errado. Por dentro tudo comprometido. É isso que a gente percebe nas 2 histórias que Jesus aqui conta, nas 2 ações de Jesus com respeito a esse ensinamento. Assim, se por um lado, quem olhava de perto não encontrava frutos neles, antes encontrava neles o quê? Um endurecimento espiritual. Haviam planos secretos de assassinato, eles queriam matar Jesus, a gente leu isso. Havia fingimento, falsidade, tinha uma cegueira instruída e instituída em Israel, e estava vestida de piedade, estava vestida de dignidade, mas não era assim. E isso se revela tanto na ação de Jesus contra a figueira, quanto na ação de Jesus no templo, certo? Até aqui a gente entendeu o que as 2 histórias apontam. Agora eu queria falar um pouco sobre as 2 separadas, para nós tirarmos aqui lições para a nossa vida. Então eu queria falar com vocês, hoje, sobre o rigor do amor de Deus. O amor de Deus é rigoroso. Essa é uma coisa que, infelizmente, no nosso meio cristão mundial, e para falar só de nós, brasileiro, precisa ser ensinado e precisa ser resgatado. Hoje o amor, para a maioria das pessoas, e a gente percebe isso por redes sociais e manifestações, o amor para as pessoas, o amor de Deus é uma fraqueza em Deus. Tá? Se você descobrir o ponto fraco de Deus, que é o seu amor, você o ganhou. Deus é aquela vovó que não resiste à brincadeira do neto e passa por cima da vontade do pai e da mãe, dá para o neto o que o neto não pode ter, mas ele dá escondido. Porque pegou pelo coração. Né? É aquele amor que ama, e daí porque ama, diz, olha, eu posso com isso. Vê se eu posso fazer alguma coisa. Não dá para fazer alguma coisa com isso.
Eu te dou, toma aqui. Como se o amor fosse uma fraqueza em Deus. Não. Deus, quando fala de amor, Deus vai até as últimas consequências. O amor em Deus é uma coisa grave. Por exemplo, quando Deus fala de amor, Ele fala de cruz, Ele fala de morte, Ele fala de sacrifício do Filho. O amor em Deus, então, não é esse sentimento superficial, essa paixão que a gente tem pelas coisas que passa quando alguma coisa pode ser substituída por outra. O amor em Deus é uma decisão, é radical, é uma decisão de vida. Por isso que o amor no Evangelho não é uma opção. Quando alguém diz, pastor, Jesus manda amar o irmão como eu amo a mim mesmo, como é difícil, eu falo, então você não é um crente ainda. O que está faltando aí? Porque isso é o básico. Isso é o básico, o amor. O amor é a fé em ação. Se a fé crê no que o Evangelho diz, por outro lado, o amor pratica o que o Evangelho manda. O amor é essa gravidade em Deus. O amor é essa decisão radical. Por isso que casamento não tem nada a ver, gente, com essa coisinha de malhação, sabe, de novela. Não tem nada a ver com isso. Paulo, quando vai falar de casamento, o exemplo que ele usa para nós é Cristo e a igreja. É aquele que morre pela noiva. E é a noiva que se submete a alguém que morre por ela, porque que mulher vai esperar mais de um homem que esteja disposto a morrer? O que mais ele pode oferecer, se ele está oferecendo a própria vida? Por isso é uma submissão decidida e uma submissão que ela quer ter. Não é alguém mandando, é ela dizer, não, o que mais eu posso esperar de alguém que está disposto a morrer por mim? O que mais eu posso esperar? Essa é a ideia de amor na Bíblia. De radicalizar tudo. Por isso o amor de Deus, ele é rigoroso. E a gente percebe isso no texto. Então, o rigor do amor de Deus, em primeiro lugar, o rigor do amor de Deus, ele purifica a sua casa. O amor de Deus é tão rigoroso que ele purifica a sua casa. E a gente vê isso no episódio do templo. Marcos vai dizer que Jesus entra no templo, mas quando identifica as pessoas, quando Marcos identifica as pessoas que estão ali, Marcos vai dizer para nós mais precisamente onde Jesus está. Jesus está no pátio dos gentios. O primeiro pátio, até onde os não-judeus, os não-israelitas podiam entrar. Gentios. Se você fosse visitar lá na época, existisse Brasil, você só ia até ali. Dali você não passava. Depois dali vinha o pátio das mulheres, as mulheres iam mais um pouco à frente. Depois do pátio das mulheres, daí era só homens, e daí o templo propriamente dito. Os átrios e tudo mais, e quanto mais entra, só sacerdote, e o último lugar, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Certo? Jesus para já no primeiro lugar, no pátio dos gentios. E por que a gente sabe que é o pátio dos gentios? Porque é nesse pátio que ficavam as bancas dos comerciantes, que o texto identifica para nós como cambistas e vendedores de pombas. E por que eles faziam isso? Os cambistas, por um lado, trocavam o dinheiro, como o nome já próprio diz, cambista. Por quê? Porque no templo só era aceito um tipo de moeda. Só uma moeda de prata, para sacrifícios. Então você chegava lá com o teu real, se você pudesse, ele ia dizer, real não aceita no templo. Então você tem que pegar as moedas de prata comigo, para você poder sacrificar. Você é um prosélito, você é um gentil, você vai sacrificar. Aí você diz, tá, então eu te dou uma moeda de R$1, você me dá uma moeda de prata. Ele diz, não, R$1 não dá uma moeda de prata. R$10 vai dar uma moeda de prata. Cobravam a mais. Os cambistas lucravam. Lucravam para que o outro pudesse prestar um culto. Muito parecido, né, com o que a gente vê hoje. Lucravam para que outros pudessem cultuar. Cobravam. Era assim que funcionava. Então, esses gentios, prosélitos, tinham que trocar essas moedas. E os outros levavam vantagem na troca. Os vendedores de pomba, aí tem dois erros. Primeiro, de quem vai para o culto e não leva o sacrifício.
Quem ia para o templo não levava o animal para ser sacrificado. Não levei o meu, mas lá vende. Eu compro lá. E aí o sujeito que está lá diz, eu tenho uma pomba boa aqui. Não tem defeito? Quanto custa? E começava a vender animal para o sacrifício. É você emprestar o teu culto para o outro. Não é emprestar o culto como se isso fosse possível. Mas acontecia. É isso que Jesus vê. Então era um monte de pomba voando para lá, um monte de ovelha gritando aqui, e o pessoal aqui, ovelha boa, que barata. E os cambistas ganhando grana. É isso que Jesus enxerga. Tudo supervalorizado, tudo caro. Né? As pombas que são citadas por Marcos, serviam para o sacrifício principalmente das mulheres que tinham dado à luz, e daí para a purificação do corpo, depois de ter dado à luz, tinha que fazer esse sacrifício com pombas, e os leprosos. Depois de a cura ter sido restaurada, eles tinham que ir lá oferecer sacrifício. Você vai lembrar de outro texto, quando Jesus diz para os 10 irem se mostrarem aos sacerdotes. Quando foram curados, eles tinham que ir no templo, para prestar um culto a Deus. E daí tinha que levar a pombinha. Não levou, tinha que comprava lá, tinha gente que vendia. Né? Então, resumidamente, o que deixa Jesus irritado aqui? É que se o judeu desprezava um gentil até a morte, a ponto de considerar um gentil impuro, por que no momento em que o gentil quer prestar um culto a Deus e querer se purificar, ele explorava? Entende? Por exemplo, ele acha que todo gentil, o judeu acha que todo gentil merece o inferno. Aí o gentil se converte ao judaísmo. Ao invés de ele ficar feliz e dizer, se converteu. Não. Ele vai e cobra do sujeito para ele cultuar. Ou seja, não tem nenhuma saída para o gentil aqui. Ou ele está no inferno, ou ele está no inferno. É isso que irrita Jesus. Por que fazer isso? Por que fazer alguns desistir de Deus? Para que fazer isso? Por que cobrar indevidamente de mães e leprosos o que era deles por direito? Já estava errado não trazer, mas se não trouxe, por que vender? Eu tenho aqui, certo? Você não vai precisar voltar em casa buscar ou em outro lugar, está aqui, pega a minha aqui. Mas vendiam, por que isso? Portanto, não é só a exploração em si que faz com que Jesus se ire, porque Jesus condenava qualquer tipo de exploração, mas foi a exploração em nome de Deus, em nome do Pai, que fez com que Jesus expulsasse esse povo aqui com tanta veemência, a ponto de usar força física. Jesus aqui ficou muito bravo. João, quando narra isso aqui para nós, diz que Jesus fez um azorrague, um tipo de chicote, né? 3 cordinhas trançadinhas assim, trança 3 cordas, amarra as pontas e vai batendo e chutando mesa, levantando, vai moeda para tudo quanto é canto. E Jesus fica tão bravo que depois dele jogar tudo, né, expulsar os animais, jogar as mesas, se alguém juntasse aquilo, desse a volta e fosse num outro canto, ele ia lá. Ele não deixou que ninguém mais cruzasse o pátio carregando um objeto desse, uma mesa dessa. Ele ficou olhando, ele ficou cuidando, ninguém mais vai fazer isso aqui. Ninguém vai fazer isso. E a motivação de Jesus revela quando é citado o texto de Isaías, onde ele diz que não só negaram a designação do templo, que era para ser chamada de casa de oração para todos os povos, mas perverteram o propósito. Além de negar, ainda transforma aquilo numa outra coisa. Então Jesus diz aqui que quando eles fazem isso, eles transformam a casa de Deus numa espécie de sindicato de mafioso, covil de salteador. Vocês transformaram isso numa máfia. É um sindicato de mafioso isso aqui. É gente ganhando dinheiro em nome de Deus. Olha o que vocês transformaram a casa do meu pai. Vocês são mafiosos. É um covil de ladrões. É isso que ele está dizendo. A resposta desses hipócritas, foi qual? Vamos matar Jesus. Precisamos dar um jeito de matar esse homem. Ele está acabando com o nosso lucro. A gente precisa dar um jeito de aniquilar ele. E Mateus, quando narra para nós a mesma história, diz que Jesus curou muitos doentes enquanto ele ficava ali vigiando.
que ele curou doentes. Então, aqui está um motivo também do porquê querer matar. Por quê? Porque Jesus expulsa os cambistas e os vendedores de animais que davam lucro para o templo, porque não se enganem, eles vendiam ali porque alguém do templo estava ganhando a parte dele, a porcentagem dele, né? Ele expulsa quem dá lucro e cura quem não dá lucro, porque doente só dá despesa, não dá lucro. Ele cura quem não dá nenhum lucro para a igreja. Todos os doentes, diz o texto. E quem dava lucro, ele manda embora. Aí eles ficam doidos. Esses que ele curou, se morresse doente, não fazia diferença, porque não tem nada. Agora estão tudo curados. E quem tem a grana, foi mandado embora. Esse Jesus não entende nada de negócio de igreja, gente. Jesus não entende nada de administração. Ele é muito ruim para administrar. Essa é a ideia que eles têm e querem matá-lo. Aí eu pergunto, a banca hoje dos estelionatários pode estar até mais sofisticada, gente. Hoje tem Pix, tem tudo mais. Não estou aqui contra o serviço prestado pelas instituições bancárias, estou aqui contra o propósito de igrejas ruins, de igrejas que roubam em nome de Deus. Então, antes eles roubavam de um jeito, agora está mais interativo para eles. É isso que eu estou dizendo, não é o que o banco oferece como serviço. Isso resolveu a nossa vida, por um lado. Mas isso também facilitou para quem quer roubar, não é? Facilitou muito mais para quem quer dinheiro errado. Muito mais. Pode até ser mais sofisticado. O pagamento pode até ser mais interativo, mas o princípio da safadeza continua igual. Roubar em nome de Deus. Explorar os outros em nome de Deus. O amor de Deus purifica a sua casa. Por fora era um templo bonito, como eu disse, arquitetura linda, e por dentro, corrupção. Adianta ter algo para apresentar do lado de fora e não ter nada para o lado de dentro, para sustentar o que está do lado de fora? Adianta uma imagem de um templo como aquele e não ter nada por dentro? Por dentro eram corruptos, ladrões, mafiosos e bandidos. Em nome de Deus, transvestidos de líderes que falam em nome de Deus. Cambistas e vendedores de sacrifício continuam trabalhando para receber os lucros ilícitos. É só você ir para a internet que você já percebe isso. Continua igual. Mas o rigor de Deus purifica a sua casa. Deus não deixa isso barato. Deus não deixa isso continuar. Por isso não adianta mostrar alguma coisa como eles mostravam. Jesus está cobrando o interior. Ele está mostrando o lado de dentro do culto para eles. Olha o culto de vocês, como é que está por dentro. Olha como é que está por dentro dos muros. Olha como é que está por dentro do pátio. Vocês estão todos corrompidos. Vocês perverteram tudo. E a prova de que Deus purifica a casa é o final. O que Jesus diz no final? Não, o que Marcos diz para nós? Que Jesus se irritou a ponto de usar força física. Agora para pensar comigo. Você já leu nos evangelhos que Jesus foi surrado, cuspido, furado, humilhado, arrastado, carregou uma cruz sem condições físicas de fazê-lo, pendurado, teve os seus punhos furados, seus pulsos furados, seus pés furados e o seu lado transpassado. E você já leu nesses mesmos textos que como uma ovelha muda, ele não abriu a boca. Agora, quando foram roubar em nome de Deus, aí ele se irritou. A única vez que Jesus usa força física é aqui. Fizeram coisas contra ele e ele não se defendeu. Mas quando roubaram em nome do pai dele, ele ficou muito irado. A única vez que Jesus vai para as vias de fato é quando ele vê alguém extorquindo alguém em nome de Deus. Qual é o juízo então para quem faz isso? Foi a única vez que Jesus perdeu a paciência. Qual é o juízo para quem insiste nisso? Jesus aguenta ser crucificado por amor, mas ele não deixa que usem o nome do pai dele para lucrar de forma ilícita e para extorquir aquilo que é de pequenos e de menores. O rigor do amor de Deus purifica a sua casa. Por isso,
que a nossa vida não é só o que aparenta ser como cristão. A nossa vida é o que ela é como desenvolvimento cristão. Esse é o ensino de Jesus. A gente aprende de Jesus, a gente lê os evangelhos, a gente aprende primeiro, e talvez seja isso uma infelicidade, mas a gente aprende primeiro a como ser exteriormente de Jesus, para depois aprender como que deve se comportar interiormente, né? Tem muita gente que exteriormente parece ser muito de Deus, não parece? Parece ser muito de Deus de forma exterior. Ele aprende as frases feitas, ele aprende os tons da conversa, ele sabe andar nos ambientes, ele sabe se vestir de um jeito ou de outro, ele aprende os jeitos, trejeitos para estar entre. Agora, isso só faz sentido se primeiro a limpeza aconteceu do lado de dentro. O que ocorre primeiro é o lado de dentro. A limpeza é feita primeiro, no amor de Deus, do lado de dentro. É do lado de dentro, as corrupções têm que acabar aqui dentro. O texto aponta para esses lucros ilícitos, mas se a gente for aplicar a nós, aplicamos em várias áreas. Por fora, a gente é tudo aquilo que aparenta, e por dentro, a gente é corrompido, a gente mente, a gente engana, a gente pode não enganar para ficar rico, mas pode enganar para ganhar prestígio. Pode enganar para ser visto bem, pode parecer do lado de fora, mas do lado de dentro a gente continua igual era antes, é pior, porque agora é um cinismo. Lá ainda era com verdade, né? Antes de Cristo a gente pecava com vontade, era com verdade. Se a gente continua pecando depois de Cristo, agora é cinismo. A gente sabe que não deve fazer aquilo, a gente continua fazendo, aí já é um cínico. Já piora a situação. Mas Jesus está ensinando para nós que o lado de fora é sim levado em conta, não é? Claro que é. Nós temos uma parte exterior para apresentar, mas o lado de dentro, é esse lado que vai corroborar o que é e o que não é. Aí o lado de fora vai ser bem apresentado, porque o lado de dentro está resolvido. Certo? O rigor do amor de Deus, primeiro, purifica a sua casa. E segundo, o rigor do amor de Deus, em segundo lugar, exige o que lhe agrada. O rigor do amor de Deus exige o que agrada a Deus. Isso a gente vê na figueira que seca. Então veja, não resta dúvida para nós, pelo menos para mim, que essa história da figueira é uma das histórias mais difíceis das narrativas bíblicas dos evangelhos, principalmente. Porque se a gente toma ela de maneira literal, ela tem algumas dificuldades que são apresentadas a nós. Primeiro, porque não parece uma história certa. Jesus vai numa árvore que não tem fruto e ele fica bravo porque ela não tem fruto. E ele amaldiçoa aquela árvore, porque ela não tinha nenhum fruto. Parece que não é certo fazer isso. Para ser franco, todo incidente não parece digno de Jesus, não é? Não parece digno dele, porque a gente tem dificuldade de acreditar que Jesus usasse dos seus poderes milagrosos para o seu próprio proveito. A gente não vê isso nos evangelhos. Por exemplo, no deserto, Jesus não quis fazer pães para matar a sua fome, conforme a sugestão de Satanás. Transforma essas pedras em pães, ele não fez isso. Por que é que ele seca uma figueira porque ela não tinha fruto? Mais tarde, Jesus não emprega os seus poderes milagrosos contra os seus inimigos, mas ele prefere sofrer. Ou seja, nunca empregou para o seu proveito próprio. Mas aqui, entretanto, ele emprega o seu poder para secar uma árvore que decepcionou ele quando ele estava com fome. Não tinha fruto. E por que Jesus age desse jeito? É estranho esse texto, mas a gente encontra uma saída, né? Qual que é a premissa aqui? Jesus encontra aqui uma promessa sem cumprimento. Nessa figueira, Jesus encontra uma promessa sem cumprimento, uma hipocrisia. Por quê? Porque folhas numa figueira eram consideradas e são consideradas até hoje como fruto, como uma promessa de fruto. Antes de vir o fruto, numa figueira, nascem folhas. Então, se você vê uma figueira com folhas, você vai correr lá porque tem fruto. Tem folha, tem fruto.
mas não tinha fruto, só folha. Certo? Para que a gente entenda, a gente tem que se debruçar sobre alguns detalhes técnicos. Veja só. A figueira citada lá em Lucas 19, na qual Zaqueu sobe, é um tipo de figueira, né? A sicomoreia, em grego. Essa aqui é a sique. Essa aqui é um arbusto grande, que atinge no máximo 6 metros de altura. É uma árvore. Você não precisa subir nela para pegar os frutos. Por quê? Porque como ela é um arbustão grandão, quando tem fruto, os galhos pesam e o fruto desce. Então você só colhe, só pega. Né? E ela não é uma planta com folha permanente. Ela fica seca quando não tem fruto. Quando não é tempo de figo, todas as folhas dela caem. E ela fica só um arbusto espetado para cima, com um monte de galho espetado para cima. Então a evidência, numa figueira dessa, de fruto, é a folhagem. Se tem folha, tem fruto. E qual então a condenação que Jesus faz aqui? Não era tempo aqui de fruto. Todas as outras estão sem folha nenhuma. Porque não era tempo. Mas tinha figo fora do tempo. Nascia. Acontecia. Quando Jesus vê um monte de figueira sem nada, e vê uma com folha, ele diz, olha, uma figueira produziu fora da época. Vou comer um fruto. Quando ele chega lá, só tem folha. Só tem folha. Essa passagem aqui é a condenação, especialmente de Israel, do povo de Israel, porque toda a história tinha sido uma preparação para a vinda do Messias. Toda a promessa nacional, toda a história do povo era para que Jesus viesse e eles estivessem ansiosos em receber o Messias. Mas quando ele veio, contradisseram tragicamente essa promessa histórica e não a cumpriram. Ou seja, foram preparados para isso, mas na hora H falharam. Assim como essa figueira, ela fez propaganda do que não tinha. Ela fez propaganda de uma coisa que ela não podia fazer e não podia dar. Cheia de folha, mas sem fruto. Bonita, viçosa, mas não tinha nada para oferecer. É o risco que a gente corre. A gente parecer muito adiantado em comparação aos outros. Apresentar muita folha. Apresentar tudo. Mas ser tudo só aparência. Quando alguém chega perto de nós para colher alguma coisa da gente, não encontra nada. É só aparência. É só folha. Não tem fruto para dar. Não tem fruto para oferecer. Essa figueira sem frutos aparentava superar as outras figueiras. Todas as outras eram honestas. Não é tempo de figo, a gente está sem folha sequinha aqui. Então nem chega perto, que não tem nada, só tem galho. Essa não. Parecia ser melhor do que as outras, porque frutifica até fora do tempo. Mas quando Jesus chegou, era só aparência, não tinha nada, nada. Ela se destacava das outras. Como aqueles que parecem verdadeiros cristãos, mas só tem folha. Chegou perto, não tem nada, não tem fruto nenhum para oferecer. São fluentes, como eu disse na conversa, são profundos nas suas especulações, mas também são estéreis. Não produzem coisa alguma. Não produzem nada, só tem folha. Agora veja, todo o clamor do Novo Testamento é que o homem só pode ser conhecido, o homem, o ser humano, né? Aqui quando eu digo homem, o ser humano, homens e mulheres, só podem ser conhecidos pelos frutos que produzem. Isso está no Evangelho o tempo todo, né? Mateus 7,16, por seus frutos os conhecereis. Lucas 3,8, produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 7,21, não é o que piedosamente diz Senhor, Senhor, que entrará no reino, mas o que faz a vontade de Deus, o que produz alguma coisa. Isso é o clamor do Novo Testamento. Mas a gente encontra na figueira aqui o que Jesus quer ensinar. Jesus quer ensinar para a gente parar de ter aparência de cristão. Para a gente parar de ficar ouvindo os sermões abençoadores do pastor Valdinei, mas ficar só aqui.
E a gente ficar elogiando e dizer assim, ô pastor Valdinei, hoje como ele pregou bem, ele deve ter estudado muito, né? E aí a gente faz uma pergunta teológica só para deixar o pastor feliz, não é? A gente vai fazer uma pergunta teológica, eu sei que o pastor Valdinei gosta quando a gente fala de Bíblia, e ele ensina a gente, mas fica só aqui. Aí quando sai da porta para fora, tua família te conhece bem, seus vizinhos te conhecem bem, os que trabalham com você te conhecem bem. Aí é que está. Jesus não se engana com folha. Jesus não sabia que essa árvore não tinha fruto? Claro que ele sabia. Então por que ele fez isso? Para dar lição para os discípulos. Igual vocês vão ver uma hipocrisia. Alguém que aparenta alguma coisa, mas não é. Alguém que diz estar cheio de alguma coisa que não tem para oferecer. É isso que Jesus está dizendo aqui. O Evangelho está pedindo frutos para nós o tempo inteiro. Ninguém pode pretender ser um seguidor de Jesus e permanecer inteiramente indiferente a Ele. Não viver aquilo que diz acreditar. Então, as Escrituras demonstram que a nossa confissão de fé, é sempre analisada pelo Cristo que exige fruto. Quanto mais você se orgulhar de dizer eu sou um crente, mais Jesus vai estar de olho em você, para saber se está produzindo alguma coisa de crente mesmo. Os olhos dele estão atentos a nós. Periodicamente ele vem visitar a figueira Sandro, para ver se não é só folha, para ver se tem fruto ali. Ele faz isso com todos. Essa figueira sem fruto atraiu a atenção de Jesus. Ele a viu de longe, porque as outras não tinham folhas e ela tinha. Mas quando chegou lá, ela não dava o que ela prometia, ela não ofertava aquilo que ela dizia ter. A folhagem é bonita e destacada 2 vezes no texto. E ela parece garantir que a árvore é frutífera, fazendo Jesus ir até ela, para não encontrar nada, só folha. Esse é o perigo. Essa árvore é a única que está em posição de destaque. Ela representa aqueles que sem nenhuma modéstia tocam trombetas e anunciam frutos que não têm. Ela representa esses que o tempo todo ficam mostrando algo que não possuem, tentando enganar por aquilo que aparentam. Uma vez, uma pessoa me ligou e disse assim, pastor, eu estou muito triste, muito brava com a igreja. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu não ganhei a eleição para diácono. Eu sou diácono há tantos anos e eu perdi. E eu sei porque eu perdi. Eu falei, por quê? Porque alguém fez campanha contra mim. Eu tenho certeza que alguém se juntou e tirou os votos que eu tinha, porque é impossível eu não ganhar. E eu sou diácono há tantos anos. Aí eu falei assim, irmão, você ama ser diácono? É a minha vida, eu amo. Eu falei, então ficou melhor. Por quê? Porque quem foi eleito vai ser cobrado. Porque aceitou concorrer, aceitou o cargo, e agora ele tem um cargo oficial da igreja. Então o conselho, o pastor vão cobrá-lo. Você pode ser diácono sem o cargo. Você pode fazer as coisas e ajudar os diáconos sem precisar ser cobrado por ninguém, porque ninguém vai te cobrar, você não é. Mas você chega para ele e diz, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu tenho experiência nisso aqui. Aí você faz sem o cargo. Olha que beleza, aí ninguém te cobra. Se você não fizer, não fez. Se você fizer, amém, e a gente vai ficar muito feliz. Ah, mas assim eu não gosto. Eu falei, então você quer o cargo. Então você quer a aparência. Você não quer o fruto do negócio. Você quer o cargo na frente do nome. Foi bom que você não foi eleito. Mas, se mudar de ideia, a diaconia precisa sempre de gente para ajudar. Uma ajuda nunca vai ser negada. Percebe como a gente gosta das aparências? A gente gosta disso. A gente gosta de aparentar as coisas. Essa pessoa se condenou dizendo que todos os anos que ela participou de diaconato, ela fez tudo só pelo cargo e nunca pelo amor de fazer o que fazia. É só para poder dizer que era. Não é esses que o Evangelho quer como discípulos. Não é esses. Uma investigação meticulosa de Jesus
assim como ele investigou a nação de Israel no templo, nos rituais, nos corações, vai sempre revelar a falta da prática daquilo que a gente confessa. Por isso que a gente não seja pego nisso, gente. Arranquemos as nossas corrupções, que fazem tudo aquilo que é bonito, fica só aqui, só na imagem, só nas folhas. Vamos deixar isso descer para o coração? E vamos fazer isso virar chão para a gente andar em cima? Evangelho de verdade. A prática disso, com conhecimento do que está fazendo. É o que Jesus está exigindo aqui. Jesus sonda os corações. O dono da igreja não terceirizou o trabalho de senhor dela. Nós somos todos servos, mas a igreja tem dono. E ele continua andando como em Apocalipse, entre os 7 castiçais e as 7 estrelas. Ele continua caminhando, e olhando, e analisando, e exigindo frutos, frutos que permaneçam. Jesus não se contenta com folha. Jesus não é um papa-folha. Jesus gosta de fruto. Jesus não se contenta com folhas, ele quer frutos. Jesus não se satisfaz com aparência, ele quer vida. Mesmo porque a aparência não o engana. Um crente aparente engana o pastor, o conselho, a esposa, quem for, mas o Deus ele não engana. Deus ele não consegue enganar. Nós já pensamos serem figos aquilo que não passavam de folhas, não é? Mas Jesus não comete esse engano, ele apenas vai lá para ter certeza. Spurgeon vai dizer o seguinte sobre esse texto: a confissão de fé sem a graça divina é como a pompa de um cortejo funeral. Ostenta o luxo, mas ainda carrega a morte. Querer ser um crente sem fruto é que nem fazer um velório com luxo. Pode ser luxuoso, bonito, com órgão, com coral, com caixão da melhor madeira que for, tudo mais, mas ainda assim é morte. Ainda assim não tem mais vida. A gente tem que rever isso na nossa vida. Os ensinamentos de Jesus são esses para nós. Para a gente olhar o nosso culto na representação lá do templo. Ver se não está corrompido aqui dentro, se você só não adora a Deus pelo que Ele dá e nunca pelo que Ele é. Que o teu culto não virou, será, ou o meu, uma troca com Deus de favor, uma troca de benefícios, como era no templo, uma troca para cultuar, pagar, cobrar. Ou na árvore, nessa aparência que não resolve nada. Para encerrar, a gente pode fazer algumas perguntas diante disso. E uma delas é, se Jesus tinha o poder de destruir o templo, por que Jesus não destruiu? Se Jesus tinha o poder para secar a árvore, por que ele não usou o poder para restaurar a árvore e ela passar a dar fruto? Por que ele não fez isso? A resposta é simples. Jesus tinha lições a transmitir. Por isso ele fez desse jeito. Ele queria nos ensinar. Jesus usou esses fatos para ensinar sobre o fracasso de Israel e apontar para o nosso fracasso também. Como Israel, vocês também podem fracassar. Cuidado. Peguem esses exemplos, como diz Paulo em uma das suas cartas, né, sombras, exemplos. Nós temos uma nuvem de exemplos. Que a gente olhe para isso e não repita os mesmos erros. Não repitamos as mesmas coisas. Com respeito à figueira, Jesus decretou essa figueira uma dupla condenação. Primeiro, ele secou ela desde a raiz. Ou seja, ele decretou a falência dessa árvore totalmente. Ela estava irremediável, ele a secou. E depois ele disse, nunca mais saia fruto de ti. O que Jesus diz aqui? Você nunca mais vai dar um fruto para ninguém. A maior condenação de Jesus para essa figueira foi mantê-la como ela estava. Não deu a ela outra chance. Agora você vai ficar assim para sempre. Qual é o pior castigo do que esse? Agora você vai ser assim sempre, só vão encontrar folhas em você. Você nunca mais vai cumprir o propósito para o qual você nasceu, dar fruto. Você vai ficar seca para sempre. Esse é o maior juízo de Deus, deixar alguém como está. Não dar a ele a chance, não dar a ele o retorno, deixar que ele fique como está.
É isso que Jesus está dizendo para nós. Spurgeon outra vez diz que Jesus não apenas amaldiçoou, Jesus diz, você agora se tornou uma maldição em si mesma. Você é isso. Você não serve mais para ajudar ninguém, nem revigorar ninguém. Irmãos, nós precisamos repensar tudo isso em nós. Porque a gente é fácil de ser despistado. A gente é muito fácil de viver uma rotina e acreditar na rotina. E passar a confiar na rotina como garantia de um resultado bom, esquecendo-se de Deus. O Valdinei, nós estávamos sentando conversando sobre as questões do templo, as aquisições, ele disse algo interessante. Deus não tem padrões, multiforme graça. O que funciona para mim não funciona para vocês, e o que funciona para vocês às vezes não vai funcionar para mim, porque o teu tato com Deus é um, o meu é outro. Deus diz, com você foi assim, mas com você é de jeito diferente, então com você vai ser de outro jeito. O problema é que a gente acredita que padrões fazem parte de Deus, e a gente cria uma rotina. E por ser rotineiro, a gente acha que se bater cartão 19 horas no domingo, ir embora ali por 9, 9h30, se o pastor Santo pregar meia-noite, não, estou brincando. Se a gente ficar pensando, a gente diz, a gente criou uma rotina, agora a bênção cai, não tem mais como dar erro. Eu aprendi. E não é assim. Você já percebeu que às vezes a gente agradece o alimento antes de comer, simplesmente por metodologia? Você viu o arroz e o feijão no prato, pum, estalou, tem que orar. Às vezes nem está em nós a gratidão, está em nós apenas a rotina, está em nós apenas, se não orar pela comida é pecado. Quando falta em nós é olhar para aquilo e dizer, Deus, obrigado porque eu estou comendo de novo. Obrigado porque eu estou almoçando hoje. Obrigado, Deus, porque o dia passou, eu trabalhei, fiz tudo que eu tinha para fazer, e eu estou conseguindo ir deitar na minha própria cama e dormir. E quando acorda, dizer, Deus, obrigado porque o Senhor não me matou durante o sono. Obrigado porque eu estou lúcido, consciente, eu sei quem eu sou, quantos dedos eu tenho na mão. Eu consigo escovar o meu dente, eu consigo pentear meu cabelo, quando tem. Não é mais o meu caso. A gente para de ter essas gratidões porque tudo virou rotina, padrão. Jesus está dizendo, fujam disso, gente. Fujam das folhas que aparentam ser e comecem a dar fruto de verdade. Dinâmico, dinamismo. Para encerrar, eu quero dizer para você que a nossa vida com Deus, ela tem que ser essa vida em confiança. Essa confiança em Deus, diariamente exercida, ela ajuda a gente a fugir desses padrões, porque a gente acredita daí nesse Deus, que num dia multiplica pão durante o dia, e à noite deixa cair uma tempestade na cabeça dos discípulos, para depois andar em cima da água e tirar eles de lá. Essa vida com Deus, que você está vendo um milagre de pão multiplicado, e à noite está quase morrendo afogado. Deus deixa a gente viver essas oscilações, para a gente crescer, confiança. E a confiança em Deus, ela tem que ser sólida. Quem aqui hoje, que estava tomando banho antes de vir para cá, se arrumando, pensou assim, eu acho que eu vou ligar para o pastor Valdinei e vou dizer que eu não vou no culto. Porque me deu um medo danado daquela igreja abrir o chão no meio, rasgar o templo no meio, tudo abrir e a gente ser engolido pela terra e todo aquele tempo cair para dentro da terra e nós morrer todo mundo debaixo da terra. Tem alguém que não veio no culto ou que pensou em não vir, melhor dizendo, por causa disso? Tem alguém que em casa pensou assim, eu acho que a igreja vai cair. Eu acho que o chão vai abrir. Então veja só, gente, a gente confia no chão. E não confia em Deus. A gente confia no chão. A gente não tem medo de andar. E dizer, acho que o chão vai sair. Mas você não tem nenhum controle sobre isso. Nenhum. E você confia. Você entra no avião aqui, você fez curso com o piloto? Você estudou com ele? Todo o tempo de estudo dele para pilotar um avião? Não. Você nem sabe quem ele é. Você sabe se ele não passou as noites na faculdade bebendo pinga ao invés de estudar e conseguiu passar porque o pai dele era grande dentro da aeronáutica? Você não sabe. Contudo, você entra no avião aqui e você diz, eu vou descer lá. E você não tem nenhum medo.
Você não controla as coisas e não tem medo. Por que a gente consegue ter essa confiança nas coisas que a gente não controla e a gente não consegue confiar nossa vida nas mãos daquele em que nós vivemos, resistimos e respiramos? Por que a gente não confia em Deus como confia nas coisas que a gente não tem controle? Eu estou aqui falando, eu estou muito confiante. Tem alguém achando que eu não estou confiante aqui? Eu estou muito confiante aqui em cima, eu estou tranquilo. Mas é só um desfibrilamento atrial aqui, eu tomo para trás, vocês têm que ligar para minha mulher e alguém vai ter que me velar e me enterrar. Eu não tenho controle nenhum. Contudo, eu não acho que vou morrer. Agora, se eu posso ter essa confiança em uma coisa que eu não controlo, que é o meu coração, por que eu não confio naquele que me amou e se entregou por mim numa cruz e morreu por mim? Por que a gente não entrega de fato toda a nossa vida na mão desse Deus e diz: Deus, faz o que o Senhor quiser, mas encontra em mim fruto. Arranca as minhas folhas se for preciso. Não deixe eu ser um templo de mentira, que por fora é bonito e atrativo, cheio de pátio, cheio de utensílio, mas por dentro é corrupto. Não permita que isso aconteça comigo. Essa é a nossa confiança. Confiar nesse Deus. E aí, Ele vai tirar frutos de você. Ele não vai ser enganado por você. Ele será o Deus que você conhece no Evangelho, porque é esse que Ele é. E você será para Ele aquele crente que não fica só entusiasmado com o que acontece, mas de fato vive o processo, vive todas as coisas junto, está aqui junto. Você faz com que isso vaze para fora do templo. Às vezes as pessoas querem que as nossas igrejas sejam conhecidas porque tem a melhor equipe de louvor, porque tem os melhores pregadores, porque tem as melhores acomodações, porque tem os melhores recursos tecnológicos, e aí constroem prédios faraônicos, e faraônicos, e faraônicos, e cada vez mais faraônicos, e fazem isso quando na verdade a gente só devia se preocupar se a gente está sendo conhecido porque a gente imita Jesus da porta para fora. Alguém que diga: olha, vale a pena ir naquela igreja, porque naquela igreja todo mundo é igual a Jesus Cristo. Todo mundo imita Jesus. Eu li a Bíblia e eu vi que eles fazem a mesma coisa que Jesus fazia. David Livingstone, um dos maiores missionários da história de missão da igreja, foi missionário na África, era um inglês. Ele evangelizou inúmeras tribos africanas, que não existiam nem no mapa, e ele encontrava porque desbravava. E aí ele morre, o corpo é enterrado em Londres, o coração debaixo de um carvalho na África, e nessa árvore ficou escrito: o corpo dele está na Inglaterra, na Europa, porém o coração está na África, como sempre esteve. E aí quando ele morre, eles mandam outro missionário para dar continuidade no trabalho. E aí havia uma tribo que era a base de David Livingstone, onde ele ficava. E dali ele saía para ir para as outras. Uma que ele já tinha evangelizado os chefes da tribo, e todo mundo já era discípulo, e todo mundo era cristão. E aí ele diz: eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ficar na mesma tribo, eu vou fazer o mesmo trabalho. E numa noite, ele foi se apresentar para aqueles africanos da tribo, para aqueles membros do corpo de Cristo, que David Livingstone tinha evangelizado. E aí ele começa a pregar sobre Jesus. E de repente o chefe da tribo interrompe e diz assim: olha, a gente conhece esse sujeito que você está falando aí. Ah, claro, vocês conhecem Jesus? Não, a gente conhece mesmo. Só que aquele tinha outro nome. O nome dele aqui era David Livingstone. Aqui ele se chamava assim, porque tudo que você está falando é exatamente o que ele era. Uma imagem, uma imitação de Jesus. A gente quer evangelizar às vezes o de fora, mas o que a gente faz é o outro dizer: se você vai naquela igreja, eu não piso lá. A gente fala tanto de Jesus, Jesus diz: você fala bem de Jesus, mas se for para viver igual você, eu prefiro não ir. Se todo mundo naquele lugar for igual a você, então eu não vou. Esse é o nosso dilema, a rotina. Que os ensinamentos de Jesus entrem no nosso coração, amém? Coloque-se de pé, por gentileza.
eu queria orar com você. Pastor Ricardo Oliveira, para estar fazendo esta oração final, e no final estarei impetrando a bênção. Amém. Alguns irmãos já me conhecem, estive aqui há mais ou menos 30 quilos a menos, a última vez que eu estive aqui, e aqui foi minha última igreja, que antes de eu me mudar de Curitiba, que eu estive no Reinando Presbitério. Então, eu tenho muitas boas lembranças aqui dessa igreja, dos amigos de infância, que não estão mais entre nós, inclusive, que eu sou um idoso de 45 anos. Eu tenho a aparência já de bem idoso, né? Mas eu fiz 45 anos ontem. Estou acabado, pode falar, estou acabado. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. É sempre um privilégio estar nessa igreja que sempre a gente serviu a Deus por muitos anos. Eu fui membro da Presbiteriana Renovada por 33 anos. E hoje estou lá em Belo Horizonte, na Igreja Batista, servindo a Deus na Sociedade Bíblica do Brasil. A minha função na Sociedade Bíblica é não deixar faltar a Bíblia nos estados de Minas Gerais e na Bahia. E meu trabalho como missionário lá é para atender 1.270 municípios, quase metade da Europa. E o nosso desafio é muito grande, de levar a Bíblia para as pessoas. É um trabalho muito difícil que Deus nos confiou, e nunca imaginei que pudesse fazer isso, mas Deus um dia olhou para mim e falou assim, acho que esse rapazinho, vou deixar ele cabelo branco para dar mais uma moralzinha para ele, e vou deixar ele trabalhar com esse povo. E nós estamos fazendo isso, levando a palavra de Deus para as pessoas. E que você leia a Bíblia, que você viva a Bíblia, que você pratique a Bíblia também. Esse é o desejo do nosso coração. Assim como o Sandro falou, o Sandro que é meu cunhado há muitos anos, o Sandro é meu amigo de infância, e eu, na verdade, eu fui amigo dele para namorar a irmã dele. E já estamos casados há 23 anos. E eu fico muito feliz de ver o Sandro pregando, o Sandro que cresceu na Igreja Renovada do Boqueirão junto comigo, e quando te vê o povo de Deus reunido, aprendendo mais e mais da palavra dele, isso muito nos honra. A gente fica muito feliz em poder ver que o povo de Deus é um povo que ama a palavra de Deus. E antes de orar, eu gosto de dizer duas frases, que a Bíblia é o único livro que a gente lê na companhia do autor. Todo outro livro que você já leu na sua vida, o autor não está junto, e a Bíblia, ele está junto. E outra coisa mais importante, que o diabo conhece a Bíblia mais que todos nós. E ele continua sendo o diabo. O segredo não está em conhecer, está em praticar. Precisamos praticar a Bíblia todos os dias. Amém? Vamos orar? Ó Deus, obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado pela Tua palavra que foi ministrada neste lugar, Senhor Jesus. Obrigado por nós revermos nossos amigos, o pastor Valdinei, tantas pessoas aqui que a gente já conhece, Pai. Ó Deus, obrigado porque neste lugar a Tua palavra é ministrada, Pai. Obrigado porque o Senhor tem trazido pessoas aqui para ouvir a Sua palavra, Senhor Jesus. Ó Deus, mais que esse espaço, meu Pai, é que o espaço do nosso coração seja habitado pelo Senhor. Deus, que o espaço do nosso coração, meu Pai, seja a sua habitação, Pai. Ó Deus, que a gente possa viver o Teu Evangelho, que a gente possa viver na prática, meu Pai, tudo aquilo que é ensinado aqui, Senhor Jesus. Ó Deus, que a gente possa viver como o Senhor viveu, Pai. Que a gente possa viver, meu Pai, levar, meu Pai, o Teu Evangelho, o Teu amor, a Tua graça, a Tua esperança às pessoas, Pai. Fica conosco, nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus, Pai. Que os lares, meu Pai, de todas as pessoas aqui sejam protegidos pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Faltam 3 dias para a Kézia voltar de Juazeiro. Ore por mim, viu? Estenda as suas mãos. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do Eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de todos vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.